Bem-vindo ao Literatura Digital. Desde o início, sua história não foi nada previsível. Steve Jobs foi entregue para adoção ao nascer, largou a faculdade ainda no primeiro semestre e aos 20 anos criou o que viria a ser uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Apple. Esses são alguns detalhes da vida de Steve Jobs, o homem que pensava diferente. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Steve Jobs, o homem que pensava diferente. Karen Blumenthal. Personalidade rara, para cima e para baixo, Steve Jobs iniciou uma revolução na área da computação nos Estados Unidos muito jovem, aos 21 anos, e nos eletrônicos, vindo a fundar, promover e amar uma empresa que há mais de 40 anos tem lugar cativo na vida de milhões de usuários de seus produtos e serviços no mundo todo. Não era nenhum gênio da invenção, mas o senhor do refinamento de tecnologias já existentes. Ao ponto de que pareça que não há nada entre o usuário e o conteúdo com o qual está interagindo. Muitas vezes foi tirano para obter o que acreditava ser possível, mas foi também um adolescente romântico que amava a poesia e ao longo da vida tentava entender espiritualidade. Constituiu família e aos poucos foi se transformando numa pessoa mais branda. A morte veio cedo, mas seu legado perdura para além de seus sofisticados produtos. A jornada é a recompensa. Jobs foi uma criança bastante difícil, revelou certa vez sua mãe, Clara, que o adotou apenas alguns meses após o nascimento, em 24 de fevereiro de 1955, juntamente com seu esposo Paul Jobs, em São Francisco, Estados Unidos. O casal tinha educação de ensino médio, mas desde a adoção comprometeu-se que Steve Jobs faria faculdade. Sua experiência com eletrônicos, que se perpetuaria até o final de sua jornada, parece ter começado aos 5 anos de idade, pois como criança curiosa que era, enfiou um grampo dentro de uma tomada, indo parar no pronto-socorro devido à mão queimada. Seu pai, que trabalhou em alguns ofícios, vendedor de carros e maquinista, por exemplo, ensinou o filho, na garagem da casa onde moravam, a construir coisas, a desmontá-las e montá-las novamente, declarando a importância de fazer as coisas bem feitas, por dentro e por fora. Sua mãe o ensinou a ler antes mesmo de ir para a escola, pois, além de curiosa, era uma criança precoce. Quando na escola Steve Jobs não queria seguir instruções, sentia-se entediado com as aulas e diferente de seus colegas. A senhora Hill, professora de Jobs na 4ª série, tinha a ideia do aluno em comum e tratou-o de acordo com o que ele expressava. Houve reciprocidade na interação de ambos. O interesse de Jobs pela escola foi renovado e o resultado de seu desempenho em testes recomendou que ele pulasse algumas séries. Jobs cursava o ensino fundamental quando a família mudou-se de São Francisco para Los Altos. Ali os meninos tinham interesses mais semelhantes aos dele e algumas amizades mudaram sua vida. Jobs entrou para o clube de exploradores da HP. Viu pela primeira vez um computador de mesa, na verdade a primeira calculadora científica de mesa 9100A da HP. Em 1968, ele construiu um frequencímetro conseguindo algumas peças de Bill Hewlett, buscando seu contato pela lista telefônica. Um dos fundadores da HP, no verão do mesmo ano, ele trabalhou temporariamente na linha de produção da empresa. Já no ensino médio, conheceu o obcecado por eletrônica Wozniak, através de seu amigo de escola Bill Fernandes. Eles se deram bem desde cedo. Enquanto estudava, Jobs também trabalhava como estoquista numa loja local que comercializava uma vasta seleção de componentes eletrônicos. Ele dizia que estava no céu. E lá desenvolveu enorme conhecimento sobre componentes eletrônicos, preços e regras básicas da administração de empresas. Em 1970, Jobs deixou o cabelo crescer e começou a fumar maconha. Seus interesses iam além do mundo de exatas, descobrindo Shakespeare, Dylan Thomas e todos os clássicos. Leu Moby Dick e, quando foi para o 3º ano, começou a cursar aulas de escrita criativa. As letras de Bob Dylan, que conheceu através de Woz, já o influenciavam. Em 1971, Woz e Jobs pesquisaram e construíram caixas azuis, inspirados por um grupo de hackers primitivo, que permitia aos usuários dos serviços da única companhia telefônica que existia na ocasião fazer chamadas gratuitas, sem o intermédio de um telefonista, para qualquer parte do mundo. Divertiram-se a princípio ligando até para o Vaticano. Depois ganharam um bom dinheiro, mas o negócio era ilegal e arriscado. Jobs, que teve uma arma apontada para si, declinou. Aos 17 anos, Jobs, que não se interessava por nenhum dos vários campi da Universidade da Califórnia, conheceu a Reed College,
uma pequena instituição privada dedicada às artes liberais em Portland, no estado de Oregon, e foi para lá. Rapidamente desviou sua experiência universitária. Andava descalço em quase todas as partes do campus. Ele e um novo amigo, Daniel Cottle, dedicaram-se à espiritualidade e atividades de conscientização. Praticaram meditação, tornaram-se vegetarianos comprometidos e Jobs conheceu o LSD. Abandonou as disciplinas obrigatórias na Reed ao final do primeiro semestre, pois, ele ponderou, da maneira que estava não valia a pena o custo para seus pais. Assim, estava livre para ir atrás de qualquer coisa que chamasse sua atenção. O pró-reitor de graduação da Reed, impressionado com a mente muito inquisitiva de Jobs, tacitamente permitiu que ele ficasse por ali e assistisse às aulas. Jobs fez um curso de caligrafia, letras elegantes e pomposas. Passava os fins de semana numa fazenda que se transformou na comunidade All One Farm, de propriedade da família de Friedland, o estudante que o iniciou no LSD. Jobs cuidava dos pomares de maçã e as devorava. Com o tempo, passou a comer apenas frutas e vegetais. Aos 19 anos, de volta à casa dos pais, apareceu na recepção da Atari, uma das primeiras fabricantes de videogames, com seu cabelo comprido, roupas surradas, sem experiência, e anunciou que não iria embora enquanto não fosse contratado para uma determinada vaga disponível. E foi contratado. Apenas alguns meses depois, Jobs se demitiu, em um acordo com seus superiores, e foi para a Índia buscar iluminação. Transformado pela experiência dos percalços que por lá passou, tendo vindo de um emprego na área de tecnologia, começou a pensar que talvez Thomas Edison tenha feito muito mais para melhorar o mundo do que qualquer teórico ou guru religioso. Em 1975, Woz estava projetando seu próprio computador dentro de uma caixa pequena, a partir de uma primeira reunião em que participou em uma garagem, Homebrew Computer Club, em Menlo Park, na Califórnia, cujas ideias queria compartilhar apenas com o grande amigo e novo colaborador Steve Jobs. Os progressos estavam acontecendo até que, eureka, a primeira vez que Woz digitou no teclado, letras saíram no monitor, como haveria de ser. Jobs estimulou o amigo a não compartilhar os feitos, pois eles dois fundariam uma empresa. Em 1º de abril de 1976, um acordo viabilizado por Ron Wayne, sócio que logo se desvinculou do acordo, foi assinado entre os três, criando oficialmente a Apple Computer, cuja logo era uma detalhada gravura de Isaac Newton embaixo de uma árvore, com uma maçã brilhante acima da cabeça, traçada pelo próprio Ron Wayne. Jobs se encarregou das vendas e Woz da criação. A garagem do pai de Jobs se tornou a empresa. A mãe e a irmã de Jobs, Patty, eram funcionárias. Com o dinheiro das vendas dos primeiros computadores, $25 mil, dava para investir nos próximos. Woz desenhava esquemas complexos de eletrônica e escrevia software. Jobs reunia tudo num único produto e vendia. Um precisava do outro. Ambos sabiam disso. A baderna da garagem de Jobs teve menção na revista Interface, em julho de 76, como um grupo disciplinado e financeiramente sólido. O bilionário Markula, ex-gerente de marketing da Intel, dá início a uma indústria com o Apple II, em que Woz começará a trabalhar. Em janeiro de 77, a Apple Computer Company foi formalmente criada, com escritório, folha de pagamento e um novo logotipo, agora uma maçã mordida com o slogan "Simplicidade é o extremo da sofisticação". Jobs se revelava exigente, perfeccionista e arrogante ante aquilo que amava, fazer de verdade algo incrível dia após dia, tendo a chance de participar de algo realmente incrível, deixando sua marca no universo. Enquanto isso, na vida pessoal, Jobs, aos 23 anos, negou a paternidade de Lisa, fruto de seu namoro vai e volta com Christian Brennan. Com sucesso e dinheiro, tornou-se celebridade estampando várias capas de revista como o jovem rosto de uma geração de inventores e empresários, que levavam a informática para as massas. Intrometeu-se e acabou assumindo o projeto Macintosh, computador simples e barato para todos os tipos de usuários. Pressionou a equipe para que o Macintosh adotasse um menu de escolhas das fontes que aprendera no curso de caligrafia na Reed. Fontes espetaculares para escrever cartas comerciais bonitas ou fazer cartazes e folhetos. Mesmo com o anúncio de que a Microsoft criara um sistema operacional para a gigante IBM e similares, exatamente como o do Mac, antes mesmo de ele ser lançado, além das guerras nas divisões da própria Apple, a empresa mantinha-se e continuava inovando e vendendo seus computadores. Alguns bem, outros nem tanto.
antes de completar uma década de fundação. E para manter a empresa viva, a diretoria teria de escolher entre essa possibilidade e o gênio terrível de Jobs, que, embora soubesse vender, interferia tiranamente nas operações, levando à queda de vendas de alguns produtos cujos usuários se decepcionavam após adquiri-los. Foi assim que John Sculley, o enérgico líder da Pepsi-Cola, trazido à Apple por Jobs em 82, o tirou da função de chefe da divisão Macintosh, dizendo que seu novo papel seria o de visionário global. Foi um soco que o deixou sem respirar. Aos 30 anos, milionário e um fracasso na empresa que havia ajudado a fundar, Jobs não sabia o que fazer. Ele era um jovem determinado, embora sua missão estivesse longe de ser clara. Seja lá qual for, Jobs precisa provar o seu valor ao mundo. Ele estava esperando pela jornada certa. Daniel Kotke. Artistas de verdade entregam. Mas Jobs amava o que fazia, então resolveu fundar outra empresa chamada Next, em 86, investindo $7 milhões. No mesmo ano, gastou mais $5 milhões comprando a Pixar, uma pequena fabricante de equipamentos para computação gráfica, e mais 5 para investir. Na Next, Jobs estava livre para fazer o que quisesse, quando quisesse. Pagou caro pelo logo perfeito que Paul Rand desenvolveu com a letra E em caixa baixa, significando educação, excelência, especialidade, excepcional, excitação. E igual a MC ao quadrado. A sede foi especialmente projetada e a fábrica pintada conforme suas ideias. Jobs continuava intimidador e exigente, gritando de modo ferrenho com engenheiros e desenhistas, indo de um extremo a outro xingando suas ideias ou produtos de retardo se não gostasse, num primeiro momento, e depois, quando via de outra forma, dizia que era absurdamente excelente. O computador que estava sendo desenvolvido tinha como nicho de mercado estudantes e universidades. Deveria ter design de um cubo, ainda que suprimisse elementos básicos que facilitariam a interação dos usuários, e um excelente acabamento em preto, mesmo por dentro custando cerca de $3 mil, de acordo com o público-alvo. No fim das contas, houve atraso na entrega, falhas e faltas perceptíveis, e o valor final ficou em $6.500, podendo chegar a $10 mil. Apesar de tudo, a companhia japonesa Canon ficou impressionada o bastante para investir $100 milhões na Next, um capital importante enquanto tentava lançar seus computadores. Mas a empresa arrumou em marcha lenta e o desempenho da Pixar não era muito melhor, em 1991. Neste ano, Laurene Powell, namorada de Jobs, estudante de mestrado de administração em Stanford, na ocasião em que se conheceram ali mesmo, numa palestra de Jobs, estava grávida. Os dois se casaram em 18 de março. Jobs já não era impertinente e arrogante como o fora com Lisa. A essa altura mantinha um relacionamento mais próximo com a filha, que até morou com ele e Laurene durante seus anos no ensino médio. Laurene ficava confusa com as facetas mais obscuras de Jobs, mas as aguentou e tiveram mais 2 filhas depois de Reed, Erin e Eve. Clara, a mãe de Jobs, foi diagnosticada com câncer de pulmão, falecendo em novembro de 86, aos 62 anos. Com o consentimento do pai, Jobs conseguiu localizar a mãe biológica. Joanne Schiebel morava em Los Angeles. Jobs a visitou apenas para agradecer por ter lhe dado a vida, mas não quis saber do pai, Abdul Fattah Jandali, um sírio que se tornou professor de ciência política, casou-se com Joanne, mas abandonou a família poucos anos depois. Contudo, se dera bem com sua irmã biológica, Mona. Paul Jobs, pai de Jobs, faleceu em março de 93, aos 70 anos, e Jobs só queria, nas palavras dele, tentar ser um pai tão bom quanto meu pai foi para mim. A Next não ia bem, mas Tim Berners-Lee, um físico de 35 anos que trabalhava no Laboratório Europeu de Física de Partículas, em Genebra, na Suíça, tinha um projeto especial em 1990. Através do computador da Next, disponibilizou ao mundo a World Wide Web, o que conhecemos hoje como a Internet. A Pixar, da qual Jobs quase desistiu depois de grandes sufocos, decolou com a estreia de Toy Story, sob o comando de John Lasseter, em 95, tornando-se o campeão de bilheterias do ano. Depois conseguiu outros sucessos de bilheteria, como Monstros S.A. e Procurando Nemo. A Apple, que foi bem por alguns anos, não saiu do coração de Steve e, em 96, sem visão estratégica, estava precisando de ajuda. Então, Jobs voltou ao campus da empresa em Cupertino e apresentou as capacidades fascinantes da Next. Em poucas visitas de Jobs, e mesmo com a Next não dando lucros, a Apple se convenceu a comprá-la por mais de $400 milhões.
levando junto Steve Jobs como conselheiro e dirigiu Amélio, diretor executivo da empresa. Quase exatamente 12 anos antes, o menino prodígio havia sido afastado da empresa que fundou, construiu, promoveu e amou. Agora, aos 42 anos de idade, ele estava de volta. Em pouco tempo, se tornaria o diretor executivo, CEO interino da Apple. Com a saída de Amélio, um emprego que chamaria de iCEO, uma alusão aos produtos que a Apple logo estaria lançando. Jobs era pai de família com 3 filhos e não mais o garoto arrogante e impulsivo de antes. Para fazer a Apple dar a volta por cima, a empresa estava no vermelho, alguns chamavam de catástrofe. Jobs pediu ajuda a Gates, até que os softwares da Next amadurecessem para rejuvenescer os computadores da Apple. Gates apoiou e investiu. O novo iCEO substituiu a antiga diretoria por membros que viam o mundo como ele. Enxugou a linha de produção para apenas 4 produtos principais. E até tofu começou a aparecer no menu da refeição dos funcionários. Embora ainda sem produtos, solicitou à agência de publicidade TBWA Chiat Day retratar os valores da empresa, concluindo que a companhia não seguia regras convencionais, a começar pelo típico visual de Jobs. Camiseta de gola rolê, bermuda ou calça leves, sandálias ou um par de tênis New Balance gastos, quando não andava descalço. Com bastante rapidez, criou o slogan Pense Diferente. O trabalho valeu a pena, agora restava apenas que os produtos de Jobs provassem que a Apple podia, de fato, pensar diferente. Jobs trabalhava muito e sem salário. Aceitou receber apenas $1 por ano, o suficiente para que sua família pudesse aproveitar o plano de saúde. A Disney comprou a Pixar devido ao enorme sucesso de seus personagens. E Jobs, que era proprietário de cerca de metade da empresa, transformou-se no maior acionista individual da Disney, com 7% das ações, entrando para a diretoria da empresa. O iMac, novo Macintosh, teria design original de John Ive. Para Jobs, o design era a alma fundamental para uma criação humana que acaba se expressando em sucessivas camadas externas do produto ou serviço. O I no novo iMac referia-se supostamente à internet, mas também a indivíduo, instruir, informar, inspirar. Outros lançamentos e suas versões foram laptops coloridos, iBooks que vinham com a nova tecnologia Wi-Fi, adotada pela Apple, a incursão bem-sucedida pelo mundo da música com os iPods e a iTunes Store, iPad, laptop e o poder de toque dos elegantes iPhones refinados à maneira de Jobs, que por consequência lançaram a App Store. E mais uma coisa, em 2003 Jobs foi diagnosticado com câncer no pâncreas. No seu caso, um tipo raro e de lento crescimento chamado tumor neuroendócrino, que estava nas ilhotas de células que produzem insulina. Havia a possibilidade de cirurgia e, se o câncer não tivesse se espalhado, as chances de sobrevida de Jobs eram muito boas, mas ele recusou a cirurgia, tentou abordagens alternativas. Em julho de 2004, um exame identifica o crescimento do tumor e com possibilidade de ter se espalhado. Jobs decidiu pela cirurgia, submeteu-se à quimioterapia, mas continuou com sua dieta vegana. Mesmo com o auxílio da tecnologia mais avançada disponível em 2004 para direcionar a tratamentos mais específicos, Jobs parecia magro e frágil. Apesar de sua batalha, Jobs continuou a liderar uma máquina de inovações, tornando a Apple um gigante de bilhões de dólares no alvorecer do novo século. E mais uma coisa, a empresa agora era Apple Inc. e não mais Apple Computer. Estes momentos difíceis na saúde de Jobs criaram grandes desafios para a Apple, pois havia atrito entre a privacidade que o alto escalão da empresa preferia manter sobre o assunto e as leis de governança corporativa, pois as ações da empresa estavam sendo publicamente comercializadas. Logo, os investidores deveriam ser informados do que poderia vir a afetar o seu desempenho. Steve era o CEO da Apple e não mais interino. Por um período breve, Jobs criou uma fundação, mas encerrou cerca de um ano depois, e não quis pensar em filantropia nem para si, nem para a Apple, embora ficasse impressionado com a esposa, uma grande defensora dos esforços pela educação, que começou um programa chamado College Track, para ajudar estudantes de baixa renda a frequentar a universidade. Ele viajava todo ano para o Havaí com a família, mas sempre pensando na Apple. A doença se alastrava e na primeira metade de 2008, Jobs havia perdido 20 quilos. Em uma declaração pública no início de janeiro de 2009, atribuiu seus problemas a um desequilíbrio hormonal. Por fim, no final de janeiro, tirou uma licença médica formal, dizendo:
Recentemente descobri que meus problemas de saúde são mais complexos do que pensei a princípio. Neste mesmo ano, Jobs começou a trabalhar com o ex-editor da revista Time, Walter Isaacson, em sua biografia. Em março, passou por um transplante de fígado, mas a doença já estava muito avançada em torno dos órgãos internos. Ele melhorou e voltou para casa no final de maio, e no final de junho estava de volta ao escritório. Mesmo antes de saber da doença, Jobs havia melhorado como pessoa, mas não completamente. Ainda humilhava as pessoas quando determinadas situações não saíam do seu agrado, embora se desculpasse depois. Como muitos grandes homens cujos talentos são extraordinários, ele não é extraordinário em tudo, disse Lorraine a Isaacson. Ele não tem traquejos sociais, como colocar-se no lugar de outra pessoa, mas se importa profundamente com o fortalecimento da humanidade, com o avanço da humanidade e colocar as ferramentas certas nas mãos das pessoas. No dia 24 de agosto de 2011, Jobs pediu demissão do cargo de diretor executivo da Apple. Em 5 de outubro de 2011, cercado por sua mulher, seus filhos e suas 2 irmãs, Steve Jobs faleceu. A determinação naquilo que acreditamos nos faz chegar onde queremos, em harmonia consigo mesmo, com as pessoas e com a vida, melhor ainda. Nosso legítimo talento é ínfimo diante daquilo que não conseguimos controlar. Confie, siga seu coração. Neste livro você aprendeu que, de fato, a jornada é a recompensa. Assim como nossas melhores ideias, o brilhantismo de como projetá-las também está na confiança para seguir o nosso coração. Steve Jobs, sendo pouco ou mal compreendido, e talvez na ausência de uma maior compreensão de si mesmo, seguiu seu coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.